Hoje eu vou falar sobre as figuras rítmicas, mitos e verdades. A verdade é que tem mais mitos do que verdade, porque quando você fala dos mitos, daquilo que você não fala são as verdades. Então eu vou falar dos mitos e aí, naturalmente, eu vou reforçar aquilo que já é verdade. Tá legal? Então, figuras rítmicas, mitos e verdades. A gente precisa entender uma história. A história da escrita europeia, a história da escrita da rítmica divisiva, ela vem de muito tempo. E ela começou primeiro pelos neumas, que era uma forma de notação musical, alguma coisa bastante assim, que indicava alguma coisa de altura, um pouco de tempo e duração, e era sobre as palavras. Então, era sobre o texto que era falado. Então, eu precisava ter alguma referência para ajudar os cantores dos corais a entender o que estava acontecendo ali. Eles precisavam criar esse tipo de notação, e ainda bem que eles criaram alguma coisa, caso contrário, a gente não teria nenhuma referência do que foi produzido na música ocidental no passado. Então, eles tinham esse tipo de notação que chama-se neumas, e é o princípio, é a base da escrita do que veio a ser, muito tempo depois, a notação tradicional da rítmica divisiva com as figuras rítmicas que a gente conhece. O segundo ponto é o seguinte: foi baseado exatamente nos passos das danças e no andamento das pessoas, é que a rítmica divisiva, é que as figuras rítmicas foram sendo construídas. Eles deixaram de ser baseados na palavra para ser baseado no passo, no corpo, na dança. Então, quando a coisa deixou de ser baseada na palavra e passou a ser baseada no corpo, nos passos e tudo mais, aí a gente encontra essa notação musical atual baseada em compassos, que veio a ser os compassos. A escrita da rítmica divisiva, ela se formou e se criou muito rapidamente. Claro que teve os ajustes, mas ela foi sendo ajustada à medida que a música exigia uma escrita, uma notação para aquilo que estava sendo feito. E isso acontece até hoje. Então a rítmica divisiva não se esgotou. Ela não parou, e com todo o recurso que ela tem, que mesmo complexo, é o que temos para a gente poder seguir no desenvolvimento dessa escrita musical. Então, isso é uma verdade. A rítmica divisiva europeia já consegue, com todos os recursos que foram sendo criados durante todo esse tempo, reproduzir os sons que a gente ouve. Ainda que a escrita fique muito complexa, mas matematicamente já é possível. Nós já temos esses recursos. O primeiro e o mais frequente mito no que diz respeito às figuras rítmicas é: a semibreve vale 4 tempos. Isso é um mito. Vamos ver por quê. Qual é a fórmula de compasso que está aqui? 4 por 2. O que me informa o numerador? O numerador está me dizendo que dentro de uma metrificação, de uma medida que se chama compasso, compasso é uma medida, ela quantiza, ela define uma quantidade de pulsos. E aqui ele está dizendo que terão, dentro desse compasso, dessa medida, 4 pulsos, que quando estão dentro da fórmula de compasso, a gente chama de tempo musical. E aqui, nessa fórmula de compasso, o numerador me informa que eu tenho 4 tempos. E o denominador me informa qual figura equivale o tempo. É a figura 2, que é a mínima. Bom, se é a mínima, então eu tenho 4 mínimas aqui dentro. Porque a mínima equivale a um pulso, a um tempo. Então, se cada mínima vale um tempo, vamos preencher aqui. Olha, essa é a mínima. Veja, preenchi esse compasso com 4 mínimas.
Observe uma coisa. Esse compasso tem 4 mínimas. Quanto vale cada mínima? Vale o pulso, vale o tempo, vale um tempo. Preencheu o compasso. Logo, quanto vai valer a semibreve? A semibreve são 2 mínimas juntas. Sempre a semibreve são 2 mínimas. Então, aqui, para preencher esse compasso, eu preciso de 2 semibreves. Logo, quantos pulsos duram, ou melhor, essa semibreve dura quantos pulsos? Qual a duração dessa semibreve? 2 tempos. Quebrando aquela ideia de que semibreve tem 4 tempos, porque nessa fórmula de compasso não é verdade. Nessa fórmula de compasso, a semibreve tem 2 tempos. Observem aqui agora. 4 sobre 1. 4 sobre 1. Vamos rever o conceito de escrita de novo? 4, o numerador me indica que eu tenho quantos tempos aqui dentro dessa métrica do compasso, dentro do compasso, eu tenho 4 tempos. Quem é a figura que preenche um tempo? É a figura de número 1. Quem é a figura de número 1? É exatamente a semibreve. Qual a duração da semibreve quando o compasso é 4 por 1? 1 pulso, 1 tempo. Qual a duração da semibreve quando o compasso é 4 por 2? Está aqui. 2 tempos. Qual a duração da semibreve quando a fórmula de compasso é 4 por 4? 4 tempos. É mito afirmar que semibreve vale 4 tempos. Algumas considerações de figuras maiores do que a semibreve e menores do que a semifusa. Então vamos lá. Aqui dentro tem 2 semibreves, o que poderia encaixar uma figura maior que preenche o compasso inteiro. Qual figura aqui vai ser? Não será a semibreve, mas vai ser a figura que chama-se breve. Então, vamos botar o desenho dela aqui, ó. Olha como é a breve. Desculpe. Aqui a gente consegue ver, olha como é a representação da breve. Essa breve equivale a 2 semibreves. E nesse caso aqui, no compasso 4 por 2, ele está preenchendo um compasso inteiro. Aqui, nesse caso, essa breve vale 4 tempos. Olha essa figura. Olha aqui essa fórmula de compasso. Nós temos aqui 4 semibreves, cada uma semibreve vale 1 tempo. Logo, eu posso ter uma breve que preenche aqui, ó. Essa breve vale 1 tempo, essa breve vale outro tempo. Vamos ver se eles têm aqui. Opa! Agora, eu vou preencher esse compasso aqui com uma única figura, que é exatamente a figura chamada de longa. Olha aqui. Agora eu preenchi esse compasso inteiro com uma única figura. Vamos ver como é essa figura de perto. Cada breve vale 1 pulso e essa aqui é a longa. Olha como ela é representada. Esta figura equivale a 4 tempos. 4 tempos. Eu preciso de 4 semibreves para chegar nesta figura. A gente percebe, olhando dessa maneira, que existem figuras maiores, com valor maior do que a figura da semibreve. Isso não é nos mostrado, não é dito, não é comentado, mas essas figuras existem, existiram e podem ser usadas. No 4x4, você sabe que a figura que preenche o pulso é a semínima, como está aqui, mas ela pode ser dividida por 2, no caso, colcheia. Essa colcheia pode ser dividida por 2, e aí ele vira uma semicolcheia. Essa semicolcheia pode ser dividida por 2 e viraria
uma fusa. Essa fusa pode ser dividida por 2, que viraria numa semifusa. Essa semifusa pode ser dividida por 2, que vira uma quartifusa. Dentro de um compasso 4x4, quantas quartifusas cabem? O dobro do número de fusas. Então vamos ver aqui. Deixa eu aumentar. Vejamos. Se cabe 4 semínimas, vão caber 8 colcheias, vão caber 16 semicolcheias, vão caber 32 fusas, vão caber 64 semifusas, vão caber 128 quartifusa. Vai ser bem interessante a gente poder preencher esse compasso aqui. Vamos ver. Eu consigo preencher aqui 128 quartifusas. Olha só. Olha só, eu cheguei na metade do compasso. Eu ainda tenho mais 2 pulsos. E vou usar uma outra fórmula de compasso, que eu possa fazer caber essas quartifusas. Por exemplo, se eu fizer uma fórmula de compasso 4x8. Agora eu tenho a fórmula de compasso 4x8. Eu vou colocar as quartifusas aqui dentro. Então, vamos lá. Preenchendo com quartifusas e replicando. Veja. Demora um pouco, né? Mas vai dar certo, porque aqui ele vai permitir. Chegamos até o fim. E aí ele muda de compasso. Quantas quartifusas tem aqui dentro? Vamos fazer conta. 4x8. 4x8. Então, eu tenho que ter 4 pulsos. Qual o pulso que representa a unidade? Desculpe. 4x8. O numerador me diz que eu tenho 4 tempos dentro do compasso. O número 8, que é o denominador, me diz qual figura equivale o tempo. É a colcheia. A colcheia é a figura 8. Então, se é a colcheia, eu teria 4 colcheias ou 16 4 colcheias ou 8 semicolcheias ou 16 fusas ou 32 semifusas ou 64 quartifusas, que é exatamente o que foi preenchido aqui. A gente percebe que 2 grandes mitos. O primeiro grande mito é de que a semibreve dura 4 tempos. O segundo é achar que as figuras rítmicas estão restritas da semibreve à semifusa. São informações que não são passadas, não são claramente explicadas, porque quando explicado dessa maneira, contextualizada a história de como foi que se chegou na notação musical europeia da rítmica divisiva, tudo fica muito mais simples, tudo começa a fazer muito mais sentido. Eu acho que falta essa explicação, esse conhecimento para que a gente entenda a origem de tudo, por que se criou dessa forma e que a gente saiba o seguinte, que a rítmica divisiva, a notação musical, ela continua em desenvolvimento para poder dar conta de tudo que é possível sonoramente falando. É possível, sim, ainda que fique uma escrita absurdamente complexa. Essa é a estrutura que a gente tem hoje, por conta da maneira como ela foi criada. Mas saiba, é possível. Então, isso é o que deve ser percebido, isso é o que deve se saber sobre a escrita musical. E aí, sabendo desse contexto, você vai saber definir o que de fato você precisa para resolver a questão da sua música. Aqui eu vou abrir para vocês uma página do Instagram chamada WTF Grooves, em que o dono dessa página, ele fica transcrevendo, colocando através da rítmica divisiva, coisas, sons, falas, coisas normais do cotidiano, para vocês verem que sim, a rítmica divisiva consegue resolver esse problema, ainda que fique uma escrita bastante complexa. Vejam só. ההומור לא צריך להיות בשמיים.
Isso é muito interessante a gente perceber que sim, pode ser escrito ainda que soe complexo, ainda que fique complexo de ler. De fato fica, mas é possível escrever.